Tá cada vez pior a situação do Bolsonaro e agora o FBI vai ser acionado. Por quê? Porque ontem o Jornal Nacional revelou uma coisa que quem assiste o Plantão Brasil já sabe desde maio de 2021, que eu chequei, foi a primeira vez que eu fiz um vídeo aqui sobre o assunto. O governo Bolsonaro ajudou a financiar a tentativa de golpe de Estado do Donald Trump. Para quem não se lembra, no dia 6 de janeiro de 2021, apoiadores do Donald Trump, muitos deles armados, invadiram o Capitólio, que é o Congresso Nacional dos Estados Unidos. 5 pessoas morreram, tentaram dar um golpe de Estado lá, o golpe foi frustrado. 2 anos depois, a mesma coisa aconteceu no Brasil. Lembremos que no dia 7 de janeiro de 2021, um dia depois da invasão do Capitólio, o Jair Bolsonaro, que estava no Brasil, disse: olha, o mesmo pode acontecer no Brasil, se não tivermos o voto impresso. Pois bem, aconteceu o mesmo no Brasil, ou seja, que já prova que ele já estava planejando aquilo 2 anos antes. Uma coisa que pouca gente sabe, quem assiste o Plantão Brasil talvez vá se lembrar, no dia 4 de janeiro de 2021, Eduardo Bolsonaro chegou a Washington. Ele se encontrou com a filha do Donald Trump, se encontrou com o filho do Donald Trump, se encontrou com vários financiadores daqueles atos terroristas do dia 6 de janeiro. No dia 5 à noite, o Eduardo Bolsonaro levou um apoiador chamado Daniel Beck, vou mostrar aqui a foto dele. O Eduardo Bolsonaro o levou para uma reunião. Foi uma reunião que tem um vídeo dele que ele gravou, inclusive esse Daniel Beck, no local. Tá aqui, ó, não sei se dá para ver direito, mas ele tá aqui, ele tá falando em inglês, mas nesse vídeo ele conta que, olha, a gente acabou de se encontrar com o pessoal aqui no Hotel Trump, aí ele cita o nome de vários senadores, cita o nome de muita gente que acabou presa depois como terroristas, cita ali cita o advogado do Trump, alguns financiadores daquilo tudo, e fala: ó, a gente estava aqui numa reunião porque amanhã vai ter uma mega manifestação, tudo mais, tal. No dia seguinte tentaram dar um golpe de Estado. 2 dias depois, dia 8 de janeiro, Eduardo Bolsonaro foi embora. Até então, tinha algumas dúvidas, porque quando eu fiz os primeiros vídeos sobre esse caso, não tínhamos tantas informações como temos agora. Por quê? Porque o Ministério Público Federal entrou no caso. Eu lembro que eu falei na época: olha, isso vai acabar sendo investigado no Brasil antes do que nos Estados Unidos, porque o Procurador-Geral da República, que lá nos Estados Unidos se chama General Attorney, que o Joe Biden indicou, logo que ele foi eleito, é um bundão, mas um bundão de marca maior. Até nos Estados Unidos a imprensa não tem paciência com esse cara, porque ele não investigou nada dos atos terroristas do 6 de janeiro. A FBI investigou pouca coisa e a Procuradoria de lá quase nada. Toda a investigação praticamente ficou a cargo do FBI, o FBI ficou sobrecarregado e aí teve que ter uma CPI lá para investigar e para fazer um relatório final que mostrou os crimes do Donald Trump, porque se não tivesse a CPI, não teria, muitas informações não teriam sido reveladas. Ok, eis que ontem o Jornal Nacional mostra que a empresa do Daniel Beck, que é esse que eu acabei de te mostrar, apoiador do Donald Trump, ela foi criada em 2019. Eu já tinha falado isso aqui no Plantão Brasil. E em 2020, ela começou a receber milhões de reais do governo Bolsonaro para fornecer carros blindados à Polícia Rodoviária Federal do Brasil. Lembremos, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal era o Silvanei Vasquez, que vai ser preso já, viu? Silvanei Vasquez foi aquele que fez com que a Polícia Rodoviária Federal impedisse os petistas de votarem no Lula. Você deve estar lembrado. Pois bem, ou lembrada. Pois bem, a Polícia Rodoviária Federal em vários estados começou a jorrar milhões e milhões e milhões de reais de dinheiro público. Lembremos, o Bolsonaro chegou a visitar a sede dessa empresa. Eu vou te mostrar aqui um dos carros blindados que ele forneceu para a Polícia Rodoviária Federal e você vai ver que, opa, peraí, a coisa é grave. Por quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal até então não tinha carros blindados para operações especiais. Não tinha. Até o primeiro carro blindado para operações especiais da Polícia Rodoviária Federal do Brasil foi fornecido. O primeiro e todos os outros e únicos foram fornecidos pela empresa desse rapaz. Aqui tem alguns dos carros conhecidos como caveirões. São esses carros. Você deve saber que o BOP tem caveirão, polícias militares aí tem caveirão para entrar em zonas de risco, tudo mais, mas a Polícia Rodoviária Federal nunca fez esse tipo de operação no Brasil. Ele também forneceu um outro tipo de carro, que é chamado Caveirinha, que é um pouquinho menor. Aí tem algumas coisas que aconteceram. Primeiro, o Ministério Público percebeu que a empresa do Daniel Beck, um dos financiadores da tentativa de golpe de Estado do Trump, recebeu mais de 100 milhões de reais do governo Bolsonaro.
Segunda coisa, esses blindados nunca foram usados. Como eu disse, a Polícia Rodoviária Federal não tinha blindados desse tipo, até então porque não faz esse tipo de operação. Receberam os blindados, nunca foram usados. O que o Ministério Público Federal também constatou foi que alguns dos blindados parece que não foram entregues ou sumiram. Ou não foram entregues ou sumiram, das duas uma. Porque foram ao pátio, lá onde deveria haver um número de carros blindados, e pelo menos 9 desapareceram, não estavam lá. Como a Polícia Rodoviária Federal não faz esse tipo de operação, então eles não estão em circulação, não estão em operação. Então, onde estão? Se não estão no pátio, nenhum dos pátios da Polícia Rodoviária Federal, onde estão? Enfiaram numa caverna o carro? Não se sabe. Ou será que o contrato era superfaturado e, além de superfaturado, eles ainda entregavam uma quantidade menor? Porque, afinal de contas, a Polícia Rodoviária Federal não ia usar mesmo? Ou será que ia usar para alguma tentativa de golpe do Bolsonaro ou para depois do golpe do Bolsonaro? Não sei. Esses outros carros chamados Caveirinha também são completamente diferentes dos carros da Polícia Rodoviária Federal, que geralmente são azuis. São os carros também meio blindados e que também a Polícia Rodoviária Federal não usou nenhum desses carros, não foram usados. É isso que aconteceu. Então agora você imagina, um cidadão de classe média estadunidense, amigo ali do Donald Trump, do Eduardo Bolsonaro, desse pessoal, não amigo, mas apoiador do Trump e que estava sempre ali nesses grupos de apoiadores, se torna amigo de Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro assume a presidência em 2019. Em março, ele abre a empresa dele no Brasil. Aí, ele começa a ganhar contratos. Aí, ele começa a ganhar milhões e milhões de reais e começa a produzir os carros. Primeiro, ele recebe o dinheiro e depois produz os carros. Tá. Produz os carros e entrega para a Polícia Rodoviária Federal, que não precisava dos carros e que nem sequer usou, né? A prova que não precisava é que não usou em todos esses anos. E aí, começa a jorrar dinheiro para ele. 2 anos depois, janeiro de 2021, ele é um dos principais financiadores, a ponto de estar ao lado do Eduardo Bolsonaro na reunião que foi chamada a reunião de guerra do Trump, no Hotel Trump, que aconteceu no dia 5 de janeiro, um dia antes daquilo. Quer dizer, ele financiou um golpe de Estado. Dinheiro público brasileiro financiou tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos. Dinheiro público brasileiro, fruto de corrupção do governo Bolsonaro. É isso. Então a situação aí do Bolsonaro vai ficar pior, porque eu fui lá no Twitter, como o meu alcance lá é muito grande, o alcance é grande graças a vocês plantonistas, né? Eu falei, marquem aí os parlamentares. E alguns parlamentares já falaram, ó, estamos acionando aí a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para que acionem o FBI. Já tem uma investigação no Ministério Público Federal e o FBI tem que investigar lá nos Estados Unidos se o Daniel Beck, caso ele tenha sido um dos financiadores, e ele mesmo fala que foi um dos financiadores, ele tem vídeos em que ele confessa isso, esse pessoal, a sorte, assim, nossa aqui no Brasil, lá nem tanto que lá as investigações do dia 6 de janeiro não estão como as do dia 8 de janeiro daqui. Engraçado, a data também é bem parecida, né? Mas nós temos sorte que esse pessoal produz muita prova contra si mesmo. Eu nunca vi gente tão burra que produziu tanta prova contra si mesmo. Assim, é farto o material probatório contra o Daniel Beck. Farto, assim, tem muitas provas contra ele que ele mesmo produziu. Aí o FBI é simples, quebrar os sigilos dele, ver quanto é que ele deu ali para os grupos e de onde veio esse dinheiro. Se veio dinheiro que ele transferiu do Brasil, e aí o Ministério Público Federal Brasileiro pode entregar dados aí das quebras de sigilo dele no Brasil, aí o que acontece? Você vê, ó, o governo Bolsonaro, Silvanei Vasquez, Eduardo Bolsonaro no conluio, que foi ele quem levou o cara para a reunião de guerra do Trump um dia antes, eles estavam tentando financiar o golpe de Estado do Trump. 2 anos depois, fizeram o mesmo no Brasil. Falharam das 2 vezes, mas eu tenho certeza que o Daniel Beck é um dos principais financiadores do atual opositor do Joe Biden, que é o governador da Flórida, DeSantis. O DeSantis, ele é um Trump piorado. Ele é bem mais fascista que o Donald Trump. Você pode falar, caramba, Thiago, dá pra ser mais fascista que o Trump? Dá, só ver o Bolsonaro aí. O DeSantis é bem pior, e ele é pior porque tem uma coisa, algumas coisas em que o Trump era extremamente burro, o DeSantis não é. Ele aprendeu com os erros do Trump. Então, a parte do discurso do Trump que fazia com que ele perdesse apoiadores, os apoiadores mais moderados, estão com um pezinho ali no nazifascismo, mas assim, não sabem. O DeSantis consegue pegar esses votos. Inclusive, nas projeções para o ano que vem, o DeSantis dá uma surra no Joe Biden. Não é que ele ganha do Joe Biden, não. Ele dá uma surra no Joe Biden. Ele ganha por 15 pontos percentuais em algumas pesquisas. É bom que o Biden comece a pegar aí os financiadores desse cara, né?
Eu acredito que ele tem interesse nisso, mais até do que eu e você, porque ó, aqui no Brasil estamos resolvendo o nosso problema e os golpistas estão sendo julgados, condenados, presos, tá tudo vindo à tona, todos serão presos. Lá nos Estados Unidos não teve isso desse jeito que está tendo no Brasil. 6 meses depois, lá em junho de 2021, você não tinha quase nenhuma informação. Tinha a informação de que teve essa reunião aí do Comitê de Guerra, 300 pessoas presas, sendo que mais de 1.000 participaram daquilo lá, então 300 só tinham sido presos, boa parte conseguiu fugir, a polícia não identificou um monte deles, estava ainda tentando identificar. Aí depois, demorou mais de um ano para começar a prender mais gente, não chegaram nos chefões, então a coisa estava ruim para eles. No Brasil não, já está o Mauro Cid preso, ajudante de ordens do Bolsonaro, o Anderson Torres foi preso, aí abriu o bico lá em alguma coisa, tá lá com tornozeleira eletrônica na casa dele, mas depois vai voltar para a jaula. Quer dizer, estão sendo presos aqui no Brasil, inclusive financiadores e tudo mais. Lá não. Agora eles têm uma chance muito grande, porque um dos principais financiadores está ligado ao Bolsonaro. Obviamente, é excelente que se o FBI começar a investigar isso. Por quê? Porque isso vai respingar diretamente em Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, inclusive com uma chance muito grande deles serem criminalizados lá nos Estados Unidos. Lembrando que a CPI do Capitólio chegou a colocar o Eduardo Bolsonaro ali na mira da CPI. Porém, justo quando eles começaram a investigar essa reunião do dia 5, onde estava o Eduardo Bolsonaro e estava o Daniel Beck, eles descobriram as informações dos documentos do Trump, que é o motivo pelo qual ele foi detido aí em Miami na segunda-feira, se eu não me engano, na terça. Ele foi detido lá em Miami, é o motivo pelo qual ele vai ser preso muito em breve. Ele pegou documentos sigilosos e estavam na casa dele, fizeram até busca e apreensão faz algum tempo. Então, olha só, a CPI estava indo por esse caminho e descobriram uma bomba atômica ali e focaram tudo ali. E esqueceram dessa parte aqui. O procurador-geral lá do Joe Biden é um bunda mole. Olha, às vezes eu vejo alguns vídeos da CNN Internacional, só para ver a opinião deles lá. Olha, você vê aí alguns comentaristas irritados com Augusto Aras no Brasil, porque ele é muito bolsominion. Lá, o pessoal é extremamente irritado com o General Attorney do Joe Biden, porque ele realmente, eu lembro que já estava no meio de 2022, quer dizer, um ano e meio depois dos ataques, eu lembro que tinha comentarista na CNN revoltado, falando, olha, se está tendo uma investigação, é a investigação mais sigilosa de toda a história do United States of America. Por quê? Porque não foi feita nenhuma operação, ninguém foi preso, ninguém nada. Ou seja, no que dependeu do General Attorney, do Procurador-Geral da República, nada foi feito. Quem está fazendo tudo é o FBI. Ou seja, a coisa tá ruim. Não sei porque o Biden deu um tiro no pé desse tamanho aí. Espero que o Lula, em setembro, indique alguém muito bom. Nossa, eu li uns comentários aqui falando, o Lula tem que colocar o José Eduardo Cardoso como Procurador-Geral da República. Quando eu li isso, quase chorei lágrimas de sangue. O maior traidor da história aí do PT é esse cara, viu? Saiba, ele fica lá na CNN lacrando. Lacrar na CNN, olha, se você treinar um macaco amestrado para responder lá o Caio Coppola, seja lá quem for o bolsominion da CNN, o macaco amestrado ganha dos caras da CNN. Aí um cara desse traidor da pior espécie era o ministro da Dilma, deixou a Lava Jato ferrar todo mundo, e ainda falou, não, cabe habeas corpus pro Lula, o Lula vai ser preso mesmo, traidor da pior... E gente aí defendendo esse cara. Espero que o Lula não coloque traidores na Procuradoria-Geral da República. O Biden colocou um lá, ó, e agora veremos se o FBI vai investigar isso ou não, mas já foram acionados. Veremos. Geralmente lá as investigações demoram, assim como aqui no Brasil. Estou falando disso há 2 anos e um mês que eu estou falando disso. Agora só que apareceu a investigação do Ministério Público Federal e que sabemos que ganhou aí quase 100 milhões de reais de dinheiro público brasileiro, um dos financiadores ali da tentativa de golpe. Será que ele também não financiou o 8 de janeiro aí do Bolsonaro? Será? Bom que o Ministério Público investigue, a Polícia Federal também podia entrar no caso, não podia? Entra no caso aí, Flávio Dino, vê aí se o Daniel Beck também não investigou aí. Você já investiga e manda tudo mastigadinho, porque os americanos parece que não são muito bons de investigação, não. Tem que mandar tudo mastigadinho assim para eles, para ver se eles tomam alguma providência. Eu peço aí sua inscrição no canal, estamos aí na iminência do Bolsonaro acabar com mandados de prisão no Brasil e até nos Estados Unidos.
Bem feito. Inscreva-se. Falou.